Pessoal, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Vamos começando, né? O pessoal vai chegando aí. Enquanto a turma chega. Vocês estavam em intervalo de outras aulas? Estão vindo agora de uma aula, né? Bom, nós já começamos a nossa disciplina na quinta-feira da semana passada. Então, nós vamos dar continuidade nesse nosso conteúdo introdutório, né? Essa unidade introdutória nossa. A nossa disciplina é farmacobotânica e farmacognosia. E eu já comecei a discutir com vocês conceitos, né? A parte introdutória, conceitual, que é muito importante que vocês entenderem essa disciplina de nome estranho, né? Que é a farmacognosia. Está disponível para vocês? Agora sim? Sim. Beleza? Bom, na aula passada, eu comecei a falar com vocês sobre a farmacognosia. A parte de botânica vai estar sempre junto, tá? Porque a farmacognosia não é exclusivamente estudo dos princípios ativos de planta proveniente do reino vegetal, tá? A grande maioria sim, mas não é exclusivo. E então, quando a gente for estudando a farmacognosia do reino vegetal, que é a maior parte da disciplina, a gente estuda também a parte botânica, principalmente nas aulas práticas de identificação de espécie vegetal, né, de farmacopeia, onde a gente encontra aí as informações necessárias para as identificações botânicas, farmacobotânicas, né? E principalmente no que tange aí a nossa discussão sobre os fitofármacos, né? Que são as drogas provenientes do reino vegetal. Vai fugir um pouquinho quando a gente falar sobre a apiterapia, que é abelha, né? Toxina, mel, própolis, geleia real, cera, utilizado como matéria-prima da indústria farmacêutica, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver onde a gente parou. Parou aqui, ó. Né? Discutir com vocês, né? Esse slide já está disponível lá. Na aula passada, praticamente, a gente não evoluiu muito no slide, não, porque eu estava discutindo sobre conceitos e explicando para vocês que tudo sai da natureza, a origem das drogas, né, dos medicamentos é sempre a natureza, em sua grande maioria no reino vegetal, né, eles têm sua origem no reino vegetal, mas que hoje nós já temos a tecnologia para produção sintética, produzir isso em laboratório, né, de maneira industrial, em escala industrial, né, grandes quantidades aí. Mas nós ainda temos substâncias que são exclusivas de planta e que a gente não consegue sintetizar, beleza? Então vamos lá. Os compostos de origem natural fornecem medicamentos extremamente úteis, cuja produção e comercialização na forma sintética é difícil ou impossível. Eu dei o exemplo para vocês do filme, né? Falei com vocês do filme aí, O Curandeiro da Selva, né? Na aula passada. Falei do filme, não falei? O Curandeiro da Selva? Falei sim, né? Alguém me lembra? Porque eu estou dando também a disciplina de fitoterapia, e aí eu falei do filme também. Eu falei que vocês também, não falei? Falou. Falei, então tá. No mesmo dia, mesmo a disciplina, a fitoterapia, o primeiro horário, e agora no último eu estou com vocês. E aí na aula passada eu estava falando sobre fitoterapia, falei com eles do filme e falei com vocês também. Um exemplo são os alcaloides da papoula, que vem do ópio, né? Eu falei aí da tintura de láudano, e hoje em dia, né, do ópio, que é uma droga de abuso, e hoje em dia da morfina, da heroína, da codeína, que são também
extraídas e algumas utilizadas como droga de abuso e outras utilizadas com finalidade terapêutica, né, como anestésicos, analgésicos. O exemplo a gente tem também da cocaína, né? A cocaína ela é extraída da Erythrocton coca, que é uma planta, mas nós temos aí drogas sintéticas provenientes dela, como a lidocaína, a neocaína, a bupivacaína, que são anestésicos potentes utilizados aí principalmente em centro cirúrgico. Tanto para pequenas cirurgias, né, pequenos procedimentos como a lidocaína tópica, a gente chama de xilocaína, né, procedimentos odontológicos, quanto a bupivacaína, neocaína, que são utilizados para anestesias maiores, né, até anestesia geral aí. Soros, vacinas e produtos afins de origem biológica é difícil de sintetizar também. Então, sintetizar insulina, né, a insulina ainda hoje é produzida por uma bactéria, por DNA recombinante. Produzir isso em laboratório é muito difícil. Então, a gente utiliza a Escherichia coli, né, a E. coli, para produzir isso para a gente em laboratório. Vacina, a gente precisa de, né, usa muito DNA recombinante também, biologia molecular. Soro a gente utiliza muito, né, como antiofídico, anticrotálico, antibotópico, para picada de inseto, de cobra e de escorpião, aranha, né? A gente utiliza aí cavalo para produção, porque é uma resposta imune, a gente não consegue reproduzir isso em laboratório ainda, né? Muito difícil. De fontes naturais também são retirados compostos básicos que podem ser ligeiramente modificados para tornarem-se mais eficazes ou menos tóxicos. Como, por exemplo, a morfina. A morfina tem a sua toxicidade, é utilizada com segurança, né? Em diversas concentrações, de maneira injetável, tem a morfina oral, mas ela foi transformada aí em petidina, né? Dolantina, tem a codeína também, que é um análogo da morfina, e que foram produzidas através de modificações da morfina, levando a uma droga melhorada, né? A heroína, por exemplo, foi tida como uma droga heróica, por isso que era chamada de heroína, porque tinha uma potência analgésica muito grande, mas ela acabou sendo desvirtuada, usada para droga de abuso, causava muita dependência, tolerância muito alta, foi retirado do mercado farmacêutico, mas continua sendo produzido até hoje como droga de abuso. Aqui, só alguns conceitos muito importantes vocês guardarem. Isso aqui cai muito em prova de concurso, prova de ENAD. Isso aqui sempre cai, né? Esses conceitos aqui de farmacognosia, né? A farmacognosia é uma ciência muito farmacêutica, né? Muito farmacêutica, está na origem da profissão, é tipicamente, tradicionalmente farmacêutica essa disciplina. Então, falar de planta medicinal, de princípio ativo de planta, de extração, isso é muito farmacêutica, é muito a nossa cara da farmácia desde os primórdios, né? Farmácia primordial, genuína, né? Eu tive um professor de farmacognosia que ele era muito idoso, fui formado lá, eu sou da Escola de Farmácia de Ouro Preto, né? Que é uma escola muito antiga, e com um professor de farmacognosia muito antigo, e ele gostava muito da disciplina e ele fazia a gente gostar também, porque a gente via que parece que ele nasceu para ser farmacêutico e trabalhar com farmacognosia, sabe? O estudo de ervas, de plantas medicinais, a prática dele com manipulação, era uma coisa impressionante. Justamente porque é a cara dos farmacêuticos antigos, né? Dos primeiros farmacêuticos aí, dos boticários, né? Tinham só isso de matéria-prima para utilizar aí nas suas profissões, nas suas boticas, suas farmácias, né? Planta medicinal. Então, o primeiro conceito. Planta medicinal é a espécie vegetal definida, conhecida, identificada corretamente, utilizada para fins medicinais. Por exemplo, a papoula, o ginkgo biloba, o hortelã, a camomila, a lavanda. Quem mais vocês conhecem? O amamelis. O que mais vocês conhecem? O boldo,
Mais um monte? Tem muito, né? E usado na fitoterapia, usado na aromaterapia, usado na homeopatia, ok? Nessa disciplina a gente vai estudar fitoterapia e a aromaterapia também, porque a gente fala de óleo essencial. Eu adoro a parte de aromaterapia. A parte de óleo essencial é deslumbrante, né? Muito atrativo assim para você estudar. E principalmente as aulas práticas são cheirosas, né? A gente produz aromatizadores e produtos ali com óleo essencial muito, muito bacana. Eu particularmente adoro aromaterapia. Ok? São estudos dos óleos essenciais, né? A gente vai chegar lá nessa parte da disciplina. Já vamos disponibilizar para vocês as unidades de aprendizagem lá do AVA e vocês já podem começar a acompanhar por lá a parte introdutória da farmacognosia que a gente está estudando. A gente vai continuar com isso na aula passada, a gente não termina hoje. E aí nós vamos começar a estudar separadamente, tá? Taninos, óleos essenciais, flavonoides, que são as substâncias, tá? Os grupos de substâncias que são encontrados nas plantas, beleza? E, claro, também, quem for fazer prática, não sei se a turma toda vai, como é que vai ficar isso, mas as aulas práticas são muito interessantes, tá? De farmacognosia. Eu confesso para vocês que eu me identifico mais com a parte de farmacognosia do que com a parte de botânica, né? Até porque a parte de botânica é mais identificação, né? E eu não sei se vocês estudaram botânica só, mas a parte de farmacognosia é a utilização. Finalidade terapêutica, né? Preventiva, Hermínio, curativa, pode falar. a prática dos óleos são agora, nessa matéria? São nessa matéria. A gente estuda os óleos essenciais, né, slide, igual a gente está vendo aqui, e aí a gente vai para o laboratório para analisar e fazer. Eu gosto também de a gente fazer um pouco de produto. Os produtos de aromaterapia são muito amplos, né? Tem sabonete, tem creme, gel, aromatizador, e diversas maneiras de serem utilizados na prática, né? Infusão, ok? Eu uso Eu uso óleo de lavanda para dormir, eu achei muito muito bom. interessante. Muito bom, né? Você usa ele como? Na pele, um algodão para você cheirar ou num difusor? Travesseiro, 2 No travesseiro. gotinhas. Uhum, muito bom, né? Você associa ou você usa só o de lavanda? Só de lavanda. O de lavanda para essa finalidade, que é insônia, ansiedade, o de lavanda é o mais utilizado. Mas o óleo de lavanda é o óleo mais versátil que tem na aromaterapia. Tem diversas utilizações, sabe? Muitas. Para acalmar a pele, para mancha na pele, escurecimento, né? Melasma. Então, tanto na utilização terapêutica quanto na utilização estética. As duas finalidades, o óleo de lavanda é muito utilizado. Eu uso também bastante ele para esse tipo de aplicação mesmo, para dormir, né, para insônia, para massagens, uso associado à acupuntura. Gosto de fazer, né, a aromaterapia associada com a acupuntura. Eu acho a resposta muito melhor quando você associa, né, essas práticas integrativas complementares. Então, se eu tenho que fazer, se eu vou fazer um procedimento, né, uma acupuntura num paciente, em alguém, eu já aproveito e associo com a aromaterapia. E aí depende muito. Se é para dor, eu vou colocar um óleo analgésico. Se é para ansiedade, insônia, que é problema clássico, tradicional, com a resposta muito favorável com terapia complementar, né, com acupuntura, com aromaterapia, eu uso também a lavanda, lemongrass, né, que é esse capim-limão nosso aqui, bergamota, laranja doce, né? E eu tenho esses óleos todos na aula prática, eu levo sempre para a gente utilizar, né, e fazer as aulas cheirosas, né? É muito bacana, ok? A droga vegetal, pessoal, voltando aos conceitos. Guardem bem esse conceito. A planta medicinal é a planta em si, a espécie que é utilizada. Por exemplo, hortelã é uma planta medicinal.
Agora, a droga vegetal já é a planta inteira ou parte dela, que submetida a um processo simples de conservação vai ser utilizado com a finalidade terapêutica, para extrair um produto ou para fazer um produto. Se eu estou falando do ginkgo biloba, a espécie medicinal é o ginkgo biloba, a droga vegetal é a folha. Se eu estou falando do hortelã, a espécie vegetal é o hortelã e a droga vegetal são as folhas, normalmente desidratadas. Se eu estou falando da camomila, a planta medicinal é a camomila, tem a espécie, né? O nome científico dela. E temos também a droga vegetal, que é a parte utilizada, que são as flores. Vai depender. Ginseng, quem conhece ginseng? Qual que é a droga vegetal do ginseng? Alguém me responde. Ninguém sabe, não? Deixa eu mudar a pergunta com a mesma resposta. Gengibre, açafrão da terra e ginseng são plantas medicinais. Qual é a droga vegetal dos três? São as raízes, os rizomas, okay? Que são utilizados. Então, a droga vegetal é a parte que é usada. É desidratado? Pode usar in natura? Não pode? Tem que secar? Não precisa? Né? Isso aí a gente vai descobrir também. Sempre um material desidratado para conservação, porque a extração da água vai reduzir a possibilidade de crescimento microbiológico, fungo e bactéria, e também vai impedir a degradação de princípios ativos que são hidrolábeis, né? Vão ser destruídos ali pela presença de água. Então, sofrem hidrólise, que é a quebra pela água. Então, se eu desidrato, além de não sofrer hidrólise de princípios ativos, eu tenho ainda a redução da carga microbiana, fungo e bactéria, beleza? Vocês sabem que é úmido mofa com mais facilidade. Uma planta desidratada, ela dura por mais tempo. Uma planta úmida, com a água, ela mofa rapidinho. Mela e mofa, né? Todo mundo sabe disso. Um exemplo aqui de drogas vegetais. Folhas secas de alecrim, flores secas de camomila, semente de erva doce, casca de barbatimão. Abre uma cápsula de ginseng, abre uma cápsula de ginkgo biloba, a droga vegetal vai estar lá dentro. Abre um saquinho de chá leão, de hortelã, de camomila, a droga vegetal é aquilo que está lá dentro, beleza? Dúvida? Ou não? Sem dúvidas? Camomila, aqui um exemplo para vocês. Vocês devem conhecer, né? Todo mundo conhece aí. Fitoterápico. O que é o fitoterápico? É aquela preparação simples a partir de uma droga vegetal utilizada terapeuticamente. Nem sempre está registrado. Às vezes nós temos fitoterápicos aí à base de plantas medicinais que têm o seu uso baseado somente na medicina tradicional, no uso popular, milenar, às vezes, aí, por culturas diversas, né? Indígenas, populações africanas, ou na África, ou na Ásia, ou né? Depende muito de cada medicina tradicional. Nós temos uma medicina tradicional muito forte na Índia, na China, né? Todo mundo sabe disso aí. E os fitoterápicos são exclusivamente preparados à base de planta medicinal. Se eu tiver um princípio ativo isolado, não é mais considerado fitoterápico. Eu tenho ginseng. Cápsula de ginseng é fitoterápico? Sim. Eu tenho cápsula de ginseng com cafeína. Cafeína é um princípio ativo isolado. Mas é retirado do café. Não importa. Se ele é isolado, o medicamento não é mais considerado fitoterápico. Chá de guaraná, pó de guaraná em cápsula é fitoterápico? É. E se eu colocar taurina, já não é mais. É um aminoácido produzido, sintético, produzido em laboratório, né? Né, pessoal? E para aqueles que acham que a taurina é um aminoácido extraído do testículo de boi, isso é uma lenda urbana, né? É um aminoácido produzido em laboratório. Eu não sei quem que inventou que a taurina
é extraída de testículo de boi, e aí tem gente que não toma energético por causa disso. Né? Isso é uma lenda urbana, né, pessoal? Isso não é verdade, né? É um produto sintético. Vocês já ouviram isso? Ou é novidade para vocês isso? Nunca ouviram isso, não? Pois é, ouviram agora. E não é verdade. Fitofármacos, substâncias extraídas de planta, são aquelas substâncias químicas presentes nas plantas, que são os princípios ativos, e que possuem ação terapêutica. Por exemplo, alantoína, do aloe vera, mentol, do hortelã, geraniol, do gerânio, ok? Tem um nome, assim, normalmente semelhante ao nome da espécie vegetal da planta medicinal, porque são usados como marcadores também, que é um conceito que a gente vai ver, que o marcador é aquela substância que é presente e que identifica a planta, né? Vou falar disso daqui a pouco, não vou uma coisa por vez. Matéria-prima vegetal é a planta fresca, a planta medicinal desidratada ou derivados como látex da papoula, tinturas, extratos, óleo, cera e etc., que é extraído, né, da planta medicinal. Dúvidas até agora? São muitos conceitos, né? Mas depois nas atividades, a gente vai fazer uma atividade só de classificar, e aí a gente fica melhor definido esses conceitos. Às vezes pode ser um pouco difícil inicialmente de diferenciar, tá? Uma coisa da outra. Princípio ativo natural, substância quimicamente definida, obtida de origem vegetal ou animal, com ação farmacológica comprovada. É uma substância ativa com ações terapêuticas. Por exemplo, dei exemplo aí do mentol, do geraniol, da cafeína, né? Do limoneno, da cânfora, beleza? Então, são princípios ativos de origem natural. Drogas Drogas derivadas. Subprodutos derivados de origem animal ou vegetal, obtidos diretamente, sem utilização de processos extrativos complexos, como, por exemplo, pão de ópio, mel de abelha. Okay? Então, observem que fala de animal, né? Justamente porque tem mel de abelha, própolis, está envolvido aqui nesse processo. Alguns outros conceitos. Opoterapia é o ramo da farmacognosia que trata da parte animal. Dentro da opoterapia, a gente tem a apiterapia, que trata dos produtos de abelha. Ok? Marcador é aquele componente químico que está presente na matéria-prima vegetal. Pode ou não ser o princípio ativo, normalmente é, tá? Mas não é regra. É utilizado como referência no controle de qualidade. Por exemplo, café. Se você recebe uma planta, um pó, e dizem para você que é café, qual seria um marcador, uma substância que você procuraria ali para saber se aquilo realmente é café ou não? Alguém me diga. Ninguém arrisca? Cafeína, né? Cafeína é o marcador do café. Pode falar. Não? Cafeína é o marcador do café. Mentol é o marcador da menta, do hortelã. Geraniol, do gerânio. Teobromina, do cacau. Entenderam? Seria aquela substância que está presente, tem que estar presente até para identificação qualitativa e quantitativa. Qualitativa, a identificação qualitativa do marcador ajuda você a identificar a planta. Então, se achou cafeína, é café. Se achou cocaína, é coca, né? Professor, Pode perguntar. aqui, mas tem que ser levado em consideração a concentração também, né? Isso, aí Porque vem tem, a análise quantitativa. Entendeu? Isso mesmo. A análise qualitativa te dá um indicativo
Como você descobriu o marcador, te dá um indicativo da espécie vegetal. Aí é a parte qualitativa. A parte quantitativa ela é usada muito no controle de qualidade, principalmente quando você está trabalhando com matéria-prima vegetal. Pode ser, você descobriu o marcador, mas ele está em concentrações baixas, pode ser espécie diferente. Existem mais de 30 espécies de hortelã. Alguns têm alta concentração de mentol, outros têm baixa. Identificar o mentol por si só não é indicativo que você está trabalhando com a matéria-prima correta. Aí você vai ter que olhar a parte quantitativa também. Pode ser Entendi. adulteração, pode ser a planta cultivada de maneira incorreta, entendeu? Então, as análises são feitas assim, a gente tem a análise fisicoquímica, que é identificação e quantificação, e também a análise botânica para você ter certeza da espécie. Boldo, tem 3, 4 espécies no Brasil que a gente chama de boldo. Hortelã, tem um monte de espécies que a gente chama de hortelã. Então, sem a identificação correta, a gente pode acabar utilizando uma planta que não é a planta correta, né? Beleza? Beleza. Campo de atividade farmacognóstica. Levantamento de dados sobre vegetais, de onde? Pesquisa bibliográfica, principalmente farmacopeia brasileira. As monografias têm muita informação sobre as plantas. Comparação com estudos de outros vegetais. Pesquisa etnobotânica. A questão do cultivo e do habitat é muito importante porque as alterações climáticas, o macroambiente, o microambiente, né? Umidade, luminosidade, temperatura, estação do ano, de plantio, de colheita, vão interferir na quantidade de princípio ativo. Vocês vão ver que essas substâncias que a gente tem interesse na farmacognosia, muitas delas são substâncias provenientes do metabolismo secundário dessas plantas, e elas produzem essas substâncias como forma de proteção. Então, tem uma espécie do ano que dá uma infestação de um inseto, uma praga, a planta aumenta como um efeito, como um sistema imunológico, né? A planta aumenta a produção de uma substância para afastar inseto, para afastar herbívoros que podem lá comer as folhas, né? Então, assim, é importante considerar o macroambiente e o microambiente, tipo de solo, nutrientes do solo, temperatura, umidade. Tem planta que para você colher ela, você tem que estressar ela primeiro. Deixar ela estressada, que ela vai explodir na concentração das substâncias que você quer, de uma forma de defesa ao estresse. E aí você colhe ela com mais alto grau, a mais alta concentração da substância de interesse. Mas para isso você tem que conhecer a planta, né? Saber do habitat, saber quais são as condições ideais de cultivo, período do ano de coletar, né? Então isso é importante também, é uma parte muito que de um agrônomo, né? Uma coisa de agronomia, mas que a gente conhece um pouco também, né? Não é especificamente a nossa área de atuação, porque a gente já pega a planta para desenvolver dali para frente, depois da colheita, estabilização, a gente manda para frente, estuda, pesquisa, desenvolvimento, transforma em medicamento, né? Parte do cultivo, da colheita em si já não é muito a nossa praia, né? Não quer dizer que a gente não possa ter conhecimento disso, mas não é uma coisa que a gente estuda, não é verdade? Solo, como plantar, época de plantio, né? Isso é técnica de outra profissão, né? Então, etapas de obtenção de um fitofármaco. Primeiro, cultivo da espécie. Então, isso que eu falei. Qual o solo ideal, quantidade de água, período do ano para cultivo, né? Para plantar, para colher. Tem que usar algum corretor, né? No solo. Essa questão aí, né? Não expliquei para vocês. Identificação correta da espécie, né? Você pode vacilar e plantar a espécie errada. Fatores que vão influenciar, como solo, clima, umidade, por aí vai, luminosidade, radiação ultravioleta. Colheita, depois da colheita, estabilização, normalmente por secagem, natural, no sol ou na sombra, e às vezes artificial também, em estufas. Armazenamento, tem um tempo mínimo e máximo também, né, de armazenamento. Da droga inteira ou da droga pulverizada, como é que você vai fazer? Já para fazer isso, ou na forma de
extratos, como a gente vai ver aqui. Aí eu venho e faço uma moagem, trituro. Depois de triturar, eu peneiro, tamização. E depois eu posso pôr dentro de uma cápsula, direto, se for extrato seco. Ou eu posso levar para um processo extrativo, como percolação, maceração. A gente vai ver esses processos, né? São os métodos de extração aí que utilizam água, solventes hidroalcoólicos, né? Para poder a gente chegar naquele extrato que a gente quer, ideal, como extrair aquela substância que é de interesse. Beleza? Então, para a gente chegar no conceito de farmacognosia, eu fiz essa introdução toda e vamos lá. A farmacognosia é a ciência farmacêutica que se ocupa do estudo das drogas e substâncias medicamentosas de origem natural, que seja vegetal ou animal, incluindo o microbiano, né? Tem algumas substâncias que são produzidas por micro-organismos. Estuda tanto substâncias com propriedades terapêuticas, como substâncias tóxicas, excipientes ou outras substâncias de interesse farmacêutico. Pode ser vegetal, pode ser animal, ok? Mas o enfoque principal, como eu disse para vocês, são as plantas medicinais, beleza? Até pelo volume, né, de planta medicinal que a gente tem, principalmente no Brasil. Envolve conhecimento de etnofarmacologia. O que é etnofarmacologia? Etnofarmacologia é a relação dos seres humanos, da humanidade, com as drogas, principalmente as drogas vegetais. Etnobotânica é a relação dos seres humanos com as plantas. Agronomia, farmacologia, toxicologia, farmacotécnica, clínica, química, botânica e mais um monte, né? Então é muito amplo, né? Um conhecimento bastante amplo. Finalidades das plantas medicinais. Matéria-prima para a produção de medicamentos, alimentos, cosméticos, perfumaria, aromatizantes, dentre outros. Né? Produtos de limpeza. A matéria-prima vegetal, ela pode ser utilizada de maneira tradicional, como in natura, uso popular, né, ou até mesmo serviço de saúde, mas na forma de chá. São os remédios, mas não são medicamentos, né? Tem aquele conceito de todo medicamento, todo remédio é um medicamento, mas nem todo medicamento todo remédio é um medicamento. Não, errei, falei errado de novo. Todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento, né? Porque remédio é tudo aquilo que tem uma utilização terapêutica. Mas o medicamento é um remédio mais tecnologicamente definido, vamos dizer assim. Né? Às vezes, por exemplo, uma terapia é um remédio, mas não é um medicamento. Né? E eu estava falando, por exemplo, da acupuntura. A acupuntura é um remédio tradicional, mas não é um medicamento. Né? E, então, a gente tem a parte de medicamento, que aí entra aí os extratos, subprodutos como óleos, gomas, resinas, uso tecnológico industrial na fabricação de medicamentos, fitoterápicos ou químicos, mesmo sintéticos, alimento, condimento, cosmético, perfume, aromas, produtos químicos, fitossanitários, são produtos de limpeza doméstica, né? Pigmentos para tintas e outros. Né? O reino vegetal, principalmente, tem utilização vasta, né? Guardem o conceito de planta medicinal e de droga. Tem uma grande diferença entre as duas, né? A planta medicinal é a planta toda, a espécie definida com nome popular ou com nome científico. E a droga vegetal já é somente a parte utilizada. Tem um exemplo para vocês aí. Isso aqui é uma camomila. A camomila, espécie vegetal, né? A planta medicinal vocês estão vendo aqui. Okay? A droga vegetal são as inflorescências, são as flores. Se eu pegar uma matéria-prima que eu comprei para fazer um medicamento e ver que nela eu tenho folhas, caule, flores, raízes,
É uma adulteração? Eu posso chamar de contaminante ou é tudo da mesma espécie? Não. O que vocês me dizem? Qual a opinião de vocês? É adulteração. Se eu comprei como matéria-prima a droga vegetal, tem que ser a droga vegetal, né? Eu tenho que ser rigoroso no controle de qualidade, porque senão eu acabo levando partes da planta que não tem princípio ativo, que eu vou usar e não vou extrair nada dele, então para mim é adulteração, ok? Claro que é adulteração com partes da mesma planta, mas em farmacognosia é adulteração do mesmo modo, porque eu estou falando da droga vegetal, eu comprei, né? Você adquiriu a droga vegetal e acabou levando partes da planta que não são componentes da droga vegetal. Beleza? Você comprar limão e levar para casa folha, galho, né? Aqui, ó, princípios ativos. Ginkolídeo A é um princípio ativo da ginkgo biloba. Digoxigenina é o princípio ativo da digitalis lanata, de onde é extraída a digoxina, um medicamento que vocês devem conhecer. Aí nós temos aqui, ó, geraniol, que é do gerânio, cânfora, mentona e mentol, que é do hortelã, limoneno, que são de frutas cítricas, ok? São exemplos, principalmente, esse aqui são óleos voláteis, tá? Esse aqui são óleos essenciais, utilizados aí, como a gente discutiu, em aromaterapia. O ginkgo biloba é utilizado como para um dilatador, né? É utilizado do sistema nervoso, do cérebro principalmente, né? E a digoxina é utilizada para insuficiência cardíaca congestiva, medicamento para tratamento de doenças cardíacas, né? E uma coisa que a gente não pode confundir. Nós temos uma disciplina no 9º período chamada fitoterapia e homeopatia. A fitoterapia ela é a utilização de plantas, de princípios ativos aí, vegetais, de maneira alopática, né? O que vai agir é a droga, o composto químico que está presente ali no nosso organismo. A homeopatia não. O medicamento homeopático, apesar de ser também extraído muito de planta, né, ele não tem o mesmo fundamento, o mesmo mecanismo de ação. Então, a alopatia é diferente da homeopatia. A fitoterapia é um tipo de alopatia. A homeopatia é uma coisa diferente, né? Eu nem vou entrar nisso agora para vocês, mas são medicamentos produzidos com processo de dinamização e muita diluição. São medicamentos muito diluídos e dinamizados. É um mecanismo diferente, né? Na alopatia a gente considera bioquímica, compostos químicos, reação chave-fechadura e ação farmacológica por bioquímica. Na homeopatia, não. Espera-se que o corpo reaja a um estímulo energético. Interação matéria-energia, tá? Não é nada também que não é ciência, não. Tá? É uma ciência, mas é um pouco diferente. Às vezes a gente tem um tanto de dificuldade para compreender a homeopatia, porque a nossa formação como farmacêutico ela é muito bioquímica. Então, quando a gente fala de um raciocínio, um mecanismo de ação que não é bioquímico, não é substância química, não é chave-fechadura, por a gente ignorar isso, a gente acaba não entendendo, não compreendendo como que funciona. E aí muita gente fala bobagem, né? Que não funciona, que é placebo, mas existem fundamentos, né? Então a gente não pode também dar muita opinião sem saber do que está falando, para a gente não falar bobagem, né? Eu fui numa palestra uma vez sobre homeopatia, eu era estudante ainda, e fui achando que o cara ia falar de planta medicinal, de garrafada, de coisas esotéricas. Cheguei, ele era um físico quântico, falando sobre interação matéria-energia e que o organismo respondia não somente a substâncias químicas, mas a vibrações, frequências de onda. Eu fiquei
perdido, né? Fui achando que ia ser uma piada, o cara falando de, né, um guru, um xamã, e quando eu cheguei lá, eu dei de cara com um cara com doutorado em física quântica, eu já me perdi, falei, o que está acontecendo? Eu estou na palestra errada, né? E aí ele explicando como o organismo responde a estímulos, frequência sonora, ultrassom e homeopatia, que é vibração molecular. Não somente ao estímulo chave-fechadura que a gente conhece da bioquímica. Ok? Mas nós falaremos disso adiante, com mais detalhe, né? De uma maneira mais aprofundada. E o medicamento fitoterápico aí, nós temos o medicamento químico, produzido em laboratórios, sintéticos, extraídos também de planta. Às vezes não é sintético, mas é extraído de planta, isolado. Né? Princípio ativo isolado, como cafeína, digoxina. É de planta, mas foi isolado. E temos aí diversas abordagens, ocidental aí, né? A ocidental nós temos fitoterápico clínico, popular. Popular é esse que se vende aí na rua, tem garrafeiros, raizeiros, né, da medicina tradicional, né, curandeiros. E tem o clínico, que são esses que você compra em drogaria. Você compra valeriana, você compra ginseng, você compra ginkgo biloba na drogaria, né? E tem a abordagem oriental, como eu disse, da medicina chinesa e indiana, que são bastante fortes. São representantes aí da medicina tradicional, da fitoterapia tradicional oriental, muito forte, muito interessante, muito rico. Beleza? Ok? Então, as plantas medicinais aqui, né? A planta pode ser in natura, extrato total e extrato purificado, né? São os fitocomplexos. Princípio ativo isolado para purificação ou para semissíntese, que é utilizar aquele princípio ativo isolado para produzir outro em laboratório, que é o medicamento químico. Por exemplo, a gente extrai o ácido salicílico da planta, né? Da casca do salgueiro, e do ácido salicílico a gente transforma em ácido acetil salicílico. Então você extrai, ó, você pega a planta, extrai, isola o princípio ativo e, por semissíntese, se transforma ele no medicamento químico. Salgueiro é a planta medicinal. Princípio ativo isolado é o ácido salicílico. Por hemissíntese ou semissíntese, ele vira o medicamento químico, que é o ácido acetil salicílico. Beleza? Falei com vocês a diferença de medicamento para remédio, né? Um chá caseiro é um remédio, mas não é um medicamento, né? Beleza? Vou parar aqui. Na próxima aula a gente continua. Estamos terminando já essa parte. E aí a gente termina essa parte introdutória e já vai ter para vocês unidade de aprendizagem lá no AVA, tá joia? Dúvidas? Perguntas? Não? Beleza? Então tá. Então, pessoal, até nossa próxima aula aí, na semana que vem. Qualquer dúvida aí, vocês façam contato comigo, joia? Vamos dar continuidade, então, nesse resto de slide aqui na próxima aula. E já vai ter para vocês, a partir de segunda-feira, unidades, tá? No AVA, tá joia? Do Saga. Então, falou para vocês. Bom final de semana. Nos encontramos aí na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.